É um privilégio estarmos aqui. Hoje a gente está com convidados, né? Estamos recebendo os nossos parceiros da OMIE, Kalel, que é uma referência na educação para microempreendedores, pequenos empreendedores, grandes negócios, não é? Que a gente fala pequenos, são grandes negócios, um movimento, uma mobilização pujante. A OMIE tem um impacto muito grande na nossa economia, no desenvolvimento dos negócios. E somos muito felizes com essa parceria de sempre poder compartilhar informações, experiências. E hoje aqui é o privilégio de receber a Natália Nagatani, que vai falar com a gente um pouco sobre a sua experiência, porque é uma experiência de jornada intensa diária, com muito tempo de dedicação, né? Então, é difícil até parar, falar um pouco, né? Porque é tanta coisa que acontece, mas da sua nativa operação em organização contábil, lidando com múltiplos clientes, tratando dados de maneira inteligente e fazendo com que a organização contábil flua em um processo de excelência, né? Então, aqui nós estamos em uma oportunidade, uma janela de aprendizado que fala sobre os sistemas e como esses sistemas interagem com a contabilidade e hoje, como que é o fluxo informacional para a gente garantir a nossa atuação profissional mediante tanta tecnologia que é embarcada, que é cinética, que é possível. Então, é aquela antiga experiência de laboratório contábil que existia, que a gente tem hoje uma imersão bem diferente de reflexão, de vivência. Nossa turma está aqui preparada, vai começar a fazer uma análise de processos. E as nossas análises de processo do caso modelo, elas focam em organizações contábeis, porque você está fazendo curso, mas às vezes não trabalhou, né, em uma organização contábil, e fica sem saber como funciona o dia a dia, como que é distribuído o trabalho. Existem, na verdade, modelos diferentes de organizações, né? Hoje, estruturas verticais, distribuição do trabalho, já não é tão clássica a mesma forma de funcionamento de uma organização contábil para outra. Mas uma coisa a gente sabe, o fluxo informacional precisa ter todas as características que a gente quer da qualidade da informação, né? Garantir que ela seja fidedigna, que ela tenha a neutralidade devida, mas que especialmente ela também não tenha erro, né? Então, esse é um caminho que a gente persegue diariamente, conseguindo performar nesses negócios, porque o nosso ciclo fala de empreendedorismo, que é a nossa busca aqui, como que é desenvolver uma carreira na área contábil também. E assim, dando essa abertura, estou muito feliz de poder recebê-los e de poder entender um pouco desse depoimento de como é funcionar hoje em uma organização contábil, com uma gestão de processos, com sistemas que governem, que ajudem a intensificar a melhoria contínua. Então, quero passar aqui primeiro para o Kalel, para que ele possa te apresentar, Natália, e também Kalel, para que você tenha esse primeiro contato aqui com a nossa turma. Perfeito. Boa noite, professora Josmária, Natália, a todos. Kalel, mutou. Kalel, ficou mudo. Agora sim? Agora vocês me escutam? Perfeito. Sim. Primeiramente, boa noite, professora Josmária, Natália, meus agradecimentos aqui por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos os alunos que acompanham essa disciplina tão importante para as ciências contábeis e tem também essa experiência tão relevante de estar cursando ciências contábeis num período em que a contabilidade se faz mais do que necessário, né? A gente sabe que o nosso país está vivendo uma revolução, principalmente contábil, barra fiscal, por conta de uma reforma tributária, por conta de uma reforma da renda também, e os contadores
estão em transformação, né? A gente consegue compreender o quanto o contador ele é de extrema importância para a nossa economia, para a nossa sociedade e para o empreendedorismo no Brasil, quando a gente passa por um efeito e um evento tão importante quanto a gente está passando. A OMIE, ela é uma empresa de software de gestão. Alguns de vocês já tiveram contato, já tiveram a oportunidade de ter contato com a OMIE em sala de aula, ou inclusive também no mercado. Hoje a gente tem algumas soluções. Dentre as soluções que nós ofertamos, nós temos um software de gestão para empresas que acopla junto ao software de gestão do contador. A gente tem dentro desse software de gestão um módulo voltado ao painel do contador, onde o contador consegue fazer toda a integração. A gente tem o OneFlow, que é o sistema contábil, onde o contador consegue averiguar todas as tarefas ali, todo o seu os dados que são necessários para que a contabilidade digital aconteça. E a gente tem o G-Click. G-Click, esse que é uma ferramenta de gestão de processos, de atividades do contador. Então, nós levamos tecnologia com inteligência artificial para dentro das empresas, para dentro dos escritórios contábeis, e ao contrário que muitos acreditam que a tecnologia vai tomar o lugar, a gente acredita que a tecnologia ela precisa ser uma aliada num futuro próspero entre os empreendedores, os contadores e toda uma economia brasileira que vem crescendo exponencialmente. E com tecnologia, educação e uma organização refeita para o nosso país, com certeza o nosso crescimento ele é exponencial. Hoje a OMIE ela passa a atender 180 mil empresas hoje no mercado brasileiro, a gente está só no mercado nacional, e passam pelos motores da OMIE aproximadamente 4% do PIB nacional. Então, boa parte do que o país realmente está desenvolvendo, ele é calculado e processado pelos motores da nossa tecnologia. Nossa tecnologia tem 12 anos de idade, tá? E hoje é uma das maiores scale-ups do Brasil. Tá? Então, a gente tem o maior aporte de 2025 em uma empresa privada do setor de tecnologia. E essa semana a gente teve a feliz notícia do nosso CEO sendo um dos próximos CEOs da Forbes. Então, uma empresa em alto crescimento, em alto desenvolvimento, e que não deixa o contador de lado. E até por isso, a gente teve a honra e o prazer de fazer esse convite. A gente fez esse convite para um dos nossos contadores mais exemplares, né? Que melhor utiliza uma das nossas tecnologias, que é o G-Click, visto que uma das necessidades que vocês estão estudando é a organização do escritório contábil. Então, sem mais delongas e sem tomar o tempo de vocês, eu quero agradecer em nome da OMIE, a PUC Minas, ao tempo, espaço, aqui para a gente falar um pouco mais da tecnologia voltada à organização de um escritório contábil, e temos a honra também de trazer a Natália, nossa parceira, para compartilhar um pouco da experiência de como utilizar a tecnologia como uma aliada. Legal? Professora Josmária, muito obrigado. Passo a palavra aqui para a Natália. Obrigado, Natália. Gente, boa noite. Muito obrigada por me receber hoje. O convite que vocês fizeram para mim foi realmente uma honra. Parece assim, para vocês hoje, né? Para vocês parece ser super bobo, mas estar aqui para mim realmente é uma alegria muito grande, né? Uso a G-Click aí desde 2022 e é uma ferramenta que faz muita diferença para a gente no nosso dia a dia. Quando a gente olha para trás e pensa que antes a gente controlava entregas de declarações, entregas de impostos, tudo em uma folha de papel, e olhar hoje como a gente entrega os nossos processos, que eu consigo num relatório em segundos gerar esses relatórios e entender em que pé que a gente está com todos os clientes, faz muita diferença para o nosso dia a dia, né? Quem de vocês que já viu a
ferramenta da G-Click. G-Click? Desculpa, eu entrei agora, professora. Eu já vi. Na verdade, eu estou implantando a G-Click no escritório. Bacana, legal. Eu acho que, assim, eu vejo, né, que desde quando a gente implantou a ferramenta para hoje, o que a gente mais tem, o nosso maior benefício, né, é o ganho de celeridade de tempo, né? Tudo que a gente fazia de controles manuais antes, né, agora a gente tem tempo para olhar diferente para o cliente, para entender o que ele precisa e para fazer entregas mais inteligentes, né? E isso também eu acho que é uma vantagem muito grande para dentro do escritório, né? Porque com a ferramenta também a gente consegue metrificar muitos processos internos nossos e acaba melhorando também os nossos honorários, né? Por conta de entender quais são as solicitações que os clientes fazem, é, ter esse quantitativo, ter esse controle, né, também ajuda de forma interna, né? Então, além de controlar os processos, ele também ajuda a gente, né, num dia a dia. Vocês estão elaborando, né, esses processos, então, hoje? Vocês estão nessa fase, né, de elaborar um processo aí de dentro da contabilidade, certo? Sim. Eu vejo assim, né, que, por exemplo, se a gente, eu vou trazer aqui para vocês assim, um exemplo de guia de DAS, tá? Antigamente a gente tinha o trabalho de enviar um e-mail para o cliente pedindo as informações dele do mês, né? Tinha que conferir um por um se a informação chegou. Tinha que fazer as apurações e tinha que fazer as entregas da guia correta para o cliente correto, normalmente por e-mail, né? Hoje em dia a gente utiliza a AgiClick e isso ele é um processo muito simples, porque a gente cria as atividades dentro dele, né? Todos esses passos que a gente pensa, a G-Click consegue ajudar a gente a montar esses processos, né? Então, até quando a gente pensa em uma atividade que não necessariamente é a atividade fim, a entrega da guia, né? Quando a gente volta lá atrás e pensa na solicitação, ela também ajuda a gente nesse processo, né? A gente pode utilizar links aí para que o cliente coloque as informações lá dentro e a gente receba por e-mail. A gente consegue fazer disparo para o cliente tanto por e-mail quanto por WhatsApp, né? Então ela traz uma celeridade de tempo para a gente muito bacana. Fora que ela integra com vários outros sistemas que ajudam a gente no nosso dia a dia, né? Com ferramentas aí de WhatsApp, com ferramentas no próprio sistema de contabilidade, né? Essas ferramentas grandes que a gente tem no mercado. A gente consegue utilizar para fazer. A gente tem um aplicativo também, né, dentro da ferramenta, então acaba que ajuda muito, né? O processo ajuda bastante. Até por dentro do aplicativo o cliente consegue, né? Lá, né, na palma da mão dele, acessar o aplicativo e fazer alguma solicitação para a gente. Né? Então acaba que torna o processo muito simples. E também pensando no processo, né, algo que agora a gente está validando aqui dentro do escritório. Além de criar o processo, é montar um passo a passo dentro da atividade, né, para que, caso a gente, né, tenha aí, né, uma saída de colaborador, né, ou o colaborador está de férias, qualquer pessoa consegue entrar na atividade, entender o que deve ser feito e executar as atividades que tem lá dentro. Então, realmente, ele traz um ganho de tempo muito bacana para a gente. E traz também uma organização absurda para o escritório. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Natália. Eu estou tendo a oportunidade de fazer uma segunda graduação, já trabalho com SAP há bastante tempo, e eu estava fazendo uma atividade hoje, eu tive a oportunidade de conhecer no primeiro momento do que se tratam, e eu fiquei encantado com uma forma como ela tem uma parceria com uma universidade renomada, e queria entender de vocês quão grande é essa contribuição que o aluno traz para o desenvolvimento de vocês. Porque eu acredito que deve ser uma coisa maravilhosa, que você imagina que você vai ter informação de quem está se formando nesse item, trazendo experiências, no meu caso, como já trabalho com outro sistema, e aí você tem a oportunidade de você desenvolver ainda, melhorar ainda mais o desenvolvimento do seu sistema. Como que é isso no dia a dia para vocês que fazem essa parte?
O que eu acho assim mais bacana das pessoas que entram aqui, né? Porque a gente também traz, né, bastante gente de faculdade para trabalhar com a gente. Então, assim, o que eu acho mais bacana, né, da visão de vocês é que às vezes a gente, por estar aí no dia a dia da operação e já entender o que que tem que fazer, como é que tem que fazer, né, tem coisas que para a gente ainda é ponto cego, né? Então, e acontece bastante, né? A gente acaba vocês olham para o processo de uma maneira muito mais fácil, né? A gente já tem aquilo na cabeça como se fosse uma regrinha, né? E aí a gente ouve, por que que você não faz assim, né? Você faz assim hoje, mas se você fizesse assim, pode ser que seria mais rápido, ou mais fácil, ou mais intuitivo, né? Então, o ponto de vista de vocês, e ainda mais atrelado aí, né, a muita tecnologia, que com certeza vocês mexem melhor do que eu, né, acaba ajudando pra caramba. Posso Eu fazer uma, gostei. Calha, antes de uma... você te passar a palavra, eu gostei quando você Claro. falou que a gente está envolvido num novo universo onde a contabilidade está cada vez mais em voga. E eu estava discutindo isso hoje com alguns colegas da empresa, que a gente vem discutindo segurança da informação e trazer coisas novas, fazer mais com o suporte da IA. Como que você vê a tua empresa atuando nesse cenário, tendo como levar algo tão simples do que a Natália botou aqui, que fazia antigamente, conferindo guias, trazendo as coisas manuais, levar de forma mais prática? Como que está essa relação entre você e o cliente? Olha, é engraçado porque eu pensei muito nisso hoje, porque assim, antigamente, que eu digo, é, o quê? 6 anos no máximo, sabe? A gente tinha, assim, uma ferramenta de contabilidade, uma ferramenta de processos, uma ferramenta, enfim, né? Eram ferramentas soltas e elas não conversavam. Esse advento da API, gente, é maravilhoso. Ele já existe há muito tempo, sabe? Mas quando ele chegou para a gente, muda completamente a maneira como a gente trabalha, né? Inclusive, dentro da Gclick, tem uma APIzinha que eu acho sensacional. A gente faz o download do arquivo, né? Agora, dependendo do sistema, você faz o download, ou ela já pega dentro da própria ferramenta do sistema de contabilidade e já faz o disparo das informações para os clientes. Então, é um processo que, teoricamente, a gente fazia antes por abrir o e-mail, achar o cliente, achar o e-mail dele, achar a guia dele, escrever o e-mail, fazer o envio e ver se o e-mail não voltou. Hoje a gente faz isso de forma automática, né? Não, é um processo que a gente não põe mais a mão. Então, é muito diferente, é muito legal, né? E tem muita coisa, lógico, né? Que a gente ainda precisa se adaptar, as informações ainda estão chegando, né? Inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim, mas tem muita coisa que já dá para fazer. Maravilha, obrigado. Fazer uma observação aqui na fala de vocês que eu achei bem interessante, tá? Hoje a OMIE, ela atende já algumas universidades e, assim, a PUC Minas é a pioneira do nosso projeto educacional com as faculdades, tá? Então, em meados de 2018, o professor Alex Diamante e a professora Josmária, em conjunto, entraram em contato com a OMIE e, a partir dessa conversa que a gente teve, a gente desenhou, em conjunto com eles, eles nos auxiliaram a desenhar esse projeto de levar a tecnologia para dentro de sala de aula, tá? Então, a gente é muito grato à PUC Minas por ser uma precursora em tecnologia voltada aos laboratórios, voltada à experiência dos alunos, e também nos trouxe já grandes cases, tá? Então, a gente tem um case em específico que é muito bacana também, que é o do Paulo, que era um ex-aluno da PUC Minas, que hoje é um dos usuários mais assíduos do OMIE, quando a gente fala de BPO, né? E ele é uma pessoa que, quando entrou na PUC Minas, ele não gostava do OMIE. E aí ele começou a usar o OMIE em sala de aula e ele percebeu a potência do OMIE. Em conjunto com a professora Josmária, que o incentivou a abrir o próprio negócio, a empreender, a ir um pouco mais além, que é um papel hoje da universidade e é um papel que a professora Josmária e a PUC Minas faz com excelência. E a gente tem
hoje a empresa de BPO do Paulo, que gera ali para a gente uma receita legal, ao mesmo tempo que 95% da carteira dele hoje é gerida junto ao OMIE. Então, a gente escuta os pontos que vocês trazem, inclusive, professora Geosmária, muito obrigado, colocou aqui no chat com vocês o link do meu LinkedIn. A quem quiser fazer alguma observação sobre o OMIE, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? E a gente leva isso para dentro da OMIE também. Legal? Obrigado. E pensando assim, tá? Não só em processos atrelados à contabilidade. Vou trazer algo perto da contabilidade para vocês, tá? Hoje a gente faz o BPO do escritório por dentro da Gclick também. Então, todos os processos que a gente tem, a gente consegue controlar por aqui e utiliza a ferramenta da OMIE para fazer, né? Os recebimentos, pagamentos, nos controles todos. Então, acaba que, como as ferramentas elas conversam, né? A gente tem esse ganho de tempo muito grande e consegue ter um controle muito legal. Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a Dinamar Contábil. Conta um pouquinho para a gente quanto tempo ela tem, quantos clientes ela tem hoje e como a tecnologia está atrelada com vocês. Rapaz, a Dinamar é novinha, ela tem só 54 anos. Ela não nasceu comigo, viu, gente? Ela, ela nasceu com a minha mãe, né? A maioria dos escritórios de contabilidade hoje, eles são familiares, né? Então, ele nasceu com a minha mãe, em 74, né? Naquela época, a ideia dela era manter a adimplência fiscal dos clientes, né? E quando eu entro no escritório, eu entendo assim que a gente estava num momento onde entregar para o cliente uma guia de imposto e as demonstrações contábeis para ele não era mais suficiente, né? Então, por isso que a gente começou a trazer ferramentas para o escritório para que ajudassem a gente a ajudar o cliente, né? E, inclusive, a Gclick foi a primeira ferramenta que a gente implantou aqui. Eu acho que isso não tinha como melhor motivo, Calil. Foi a primeira ferramenta que nós implantamos e isso me trouxe assim, me abriu a mente para entender que a gente tinha um mundo de opções para fazer aqui dentro, né? Tanto que nós mudamos, né, o foco de entrega. Hoje a gente não trabalha mais com essa ideia de, lógico, todo mundo tem que ter adimplência fiscal, né? Adimplência fiscal todo mundo precisa ter, mas esse não é mais o nosso foco. O nosso foco agora é entender qual é a dor do cliente e como que a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer para ajudar ele, né? E quando a gente pensa assim em ajudar o cliente, eu penso em qualquer coisa, tá? Nós começamos assim, entendendo o que que o cliente, quais clientes têm seguro, e aí entender o que o cliente precisa, o que que ele tem hoje, o quanto que ele paga e como é que é o custo-benefício que a gente consegue entregar para ele. E começamos a pensar em estruturar todas essas coisas, né? E hoje a gente consegue entregar muito mais do que só contabilidade para ele. A gente consegue ter um posicionamento com o cliente como o CFO da empresa dele, né? Uma pessoa que ele pode contar quando ele precisa de ajuda. E isso e esse é o meu, né, o meu objetivo de vida, e eu acho que é o que mais faz sentido hoje em dia, né? Ainda mais num mundo onde a gente tem as informações, né, super rápidas, você entra na internet e consegue as informações, inteligência artificial te traz aí várias informações. Então, hoje eu acho que essa é a melhor e a maior entrega que a gente faz. Natália, a expectativa, né, quem nunca viu um escritório funcionando, é de conseguir observar, conhecer. Então, se eu pudesse contar um pouco da organização da Dinamarca, como vocês trabalham, quantas pessoas, e o que é o Gclick na prática também, né? Porque vocês usam um sistema que faz a contabilidade, como que é a relação com os clientes. Então, tem muita pergunta assim que é o dia a dia do escritório, né? Para quem nunca entrou, dá para gente, abre a porta aí para a gente do escritório. Hoje a gente atende 55 clientes, né? E
por a gente ter uma carteira pequena, a gente consegue ter uma proximidade muito grande com todo mundo, né? Desde os clientes menores até os clientes maiores. Então, a gente consegue fazer reunião com eles, entender. Na minha semana, eu tiro um dia por semana para poder fazer reunião com eles, entender como é que está a empresa deles, o que que eles precisam, o que que eles estão pensando em fazer, né? Para entender também qual será o nosso próximo passo. Porque por mais que algumas informações deles não sejam contábeis, as informações que são contábeis e gerenciais, a gente consegue estar do lado dele e consegue entender como ajudar ele, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma cliente que ela é médica, né? É, a gente percebe assim que na área médica o pessoal não tem muita ideia, né, do que é contabilidade, não entende muito. Eu acho que por serem áreas muito distantes, né, a área de saúde, a área de contabilidade, eles não têm muita proximidade com números, né? E ela queria entender o que que acontecia com o dinheiro dela, para onde que estava indo, né? Então a gente sentou e fez 3 reuniões lá com ela para entender, por exemplo, o que que ela já fazia lá, né? Se dentro do sistema dela ela tinha algo de controle financeiro, porque a maioria dos sistemas hoje, né, até de clínicas, eles também entregam esses módulos. E o que que a gente poderia fazer para ajudar? Então a gente testou por esse sistema que ela já tinha, mas ela não conseguiu entender nada. E eu perguntei para ela, eu falei, o que que você já usa hoje, né, para balizar esse seu financeiro? Ela falou uma planilha de Excel simples, né? Aí eu olhei a planilha dela, entendi com ela o que que ela fazia na planilha. Aí a gente fez pequenos ajustes na planilha dela para conseguir dar esse norte para ela, né? Para conseguir fazer com que ela entendesse o financeiro dela, né? O financeiro da clínica dela. No final das contas, ela entendeu que o dinheiro dela ia para ela mesmo e tudo bem, né? O importante é que ela teve clareza dessas informações, né? Então a gente consegue assim sentar com o cliente, ajudar ele, entender, por exemplo, hoje o que você faz, o que você faz hoje, o que que você quer fazer amanhã, né? A gente traça essas estratégias para que ele consiga alcançar o objetivo dele, né? Seja crescer a empresa, seja ter um futuro mais tranquilo, né? Seja tirar um dia na semana para descansar, a gente senta com ele para traçar essas estratégias, né? Olha as informações dele, financeiras, as informações contábeis e traça essas estratégias junto com ele. E apesar da gente ter, né, ter essa carteira com 55 clientes, antigamente a gente pensaria, né? Nossa, então deve ter uns, sei lá, 15 colaboradores lá dentro, né? Hoje a gente consegue trabalhar com 4 colaboradores, e tudo por conta de tecnologia, né? Por conta desses processos que a gente consegue ter essa celeridade, né, de processos para ter menos pessoas. Então, acaba que a ferramenta também ajuda a gente, né? Pra caramba. Até na hora da contratação. E hoje, qual que é o perfil de uma pessoa para trabalhar com você? Então, são só 4, né? Como é que é o perfil? Olha, a gente sempre pensa assim em pessoas que tenham uma base contábil boa, né? Mas que tenha uma afinidade muito grande com sistemas, né? Porque hoje, sem sistema, a gente não consegue trabalhar, né? Então, ela tem que ter a sensibilidade de entender que, por exemplo, quando pode acontecer de, por exemplo, eu vou voltar com o exemplo da guia do Simples, tá? Pode acontecer de a gente atrasar de entregar uma guia para o cliente? Pode acontecer, né? Todo mundo é humano, erro acontece o tempo todo, né? Mas o que eu acho mais importante é assim, o que que acontece, né, com o cliente se a gente faz esse atraso, né? É, ele pode ter aí um valor de juros e multa que para ele fica pesado, ele pode esquecer, né, dessa guia e aí acaba que mais para frente, né, ele entra aí em dívida ativa, ele, né, pode ser desenquadrado do Simples, por exemplo, né? Então acaba tendo consequências muito grandes para a empresa, né? Eu sempre falo para o pessoal aqui assim que faz muito sentido não só entender o que que a gente faz, mas por que a gente faz, né? E sempre ter empatia com o cliente para entender o que está acontecendo lá com ele, né? Porque às vezes a gente tem uma informação para passar e na nossa área a gente tem
esse vocabulário muito técnico, né? Então a gente tem que dar um passo para trás, tentar entender como é que funciona a cabeça do cliente para que a gente consiga passar a nossa informação para ele, né? Então, assim, entender o porquê que é tão importante ele ter essa guia dentro do prazo, né, para que ele não tenha nenhum problema lá na empresa, eu acho que é o passo mais, é a informação mais importante que a gente tem, por exemplo, dentro desses processos. Natália, teria como mostrar um pouco como que é funcionar com o G-Click, contar para a Sim, gente, assim, é uma tela, né? Ela mostra o fluxo, como que funciona? eu posso compartilhar a tela? Sim. Sim. Já aparece para você? Aparece, Já sim. tá colorido. O que eu mais gosto da ferramenta é o colorido, porque quando a gente bate o olho nesse colorido, a gente já entende como é que ela funciona, né? É, essas cores que eles apresentam aqui, né, é como se fosse um termômetro da informação, né? Então aqui as informações que vencem aí nos próximos 15 dias, né? Então em 15 dias são informações que a gente já tem que ter tratada ou já tem que ter uma prioridade para tratar. Informações que são dentro da G-Click, o que eu gosto muito dela é que a gente usa a ideia do 5W2H para poder trabalhar com a ferramenta. 5W2H é ok para todo mundo? Tá. É, e Você me dentro fez de. desculpa, eu não sei o que significa. Tá. 5W2H, ela é uma ferramenta. Professora, se eu falar alguma besteira, você me corrija, viu? É uma ferramenta de administração que a gente utiliza para fazer algumas organizações dentro da empresa, né? Aí os 5W são termos em inglês, né? Que ele fala o que, quando, como, quem, por quê, né? É, e com essas informações, a gente consegue definir exatamente quem fica responsável pelo processo, quando esse processo tem que terminar, né? Por que esse processo deve ser feito? Quem é o responsável pela informação, sabe? Então, são coisas que ficam muito claras para a gente dentro da ferramenta. E aí eles usam esses termômetros de cor para entender o quando que a atividade está atrasada. Ó, eu tenho várias atividades atrasadas aqui, mas são atividades mais administrativas do que contábeis, né? E aí a gente tem as informações de quando as atividades vencem. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho da minha contabilidade. Sim, a LGPD não briga comigo. Vou colocar aqui o do fiscal. É que tem mais informações. Quando eu vou abrir aqui uma atividade, só para vocês verem. Esse também aparece? Aparece, né? Aparece, ele só tá um pouco Sim. pequeno, né? Porque tá Tá bom. mostrando a tela inteira, a gente consegue dar o zoom aqui para quem não tá vendo. Tá. Eu aumentei ele aqui um pouquinho. Esse daqui é uma atividade, tá? Dentro da G-Click. O que eu acho legal das atividades? Elas ficam definidas, tem algumas informações aqui que ficam definidas aqui para gente. Esse daqui são as datas de vencimento que a gente precisa tratar as atividades, né? Então a gente tem a data de ação. Quando que eu preciso começar aquela atividade, né? A atividade do ISS a gente começa lá no dia 4. Qual que é a meta para a gente finalizar essa atividade? Lá no dia 6. E o vencimento dela? O vencimento é dia 10, né? Quem é o cliente, né? Somos nós mesmos, é o escritório. E quando que teve a entrega da atividade, né? Por data e hora. Quem é o responsável? Se tem responsável exclusivo, né? Se não tem responsável exclusivo, a gente coloca as informações aqui para baixo. Aqui por dentro, o que eu já peço para o pessoal fazer? O anexo da informação, né, do imposto, fazer o envio do e-mail e
acho legal é que quando a gente faz esse anexo aqui, Eu acho que seu disparo, microfone saiu, Natália. Que a voz ficou o meu tá longe. mutado? Não, ele ficou. O som mudou. Tava um som mais próximo, mas sua voz ficou distante. Ele ficou longínquo, Natália. Tá pegando o Agora tá. microfone do seu computador. Será que ele descarregou? Mas você tá ouvindo, né? Fala de novo, vamos testar. Tá ouvindo a gente, Natália? Ah, então foi isso. Ela não está O nos fone escutando, professora. descarregou. É. Você me Aham. ouve? Sim, ela não vai ouvir. Tá ouvindo a gente, Natália? Você me ouve? Sim, você escuta a gente? Legal. O que eu acho bacana dessa atividade é que, quando a gente faz esse anexo de guia, esses disparos aqui, eles já saem de forma automática, né? Então, a gente consegue validar por aqui os envios e por aqui quem fez e quando fez, né? Então, a gente consegue identificar quem é o responsável da atividade, que dia que ele fez e que hora que ele fez essa atividade. E por aqui, a gente também consegue ver se o... Esse daqui é do o que que aconteceu com essa atividade, né? A gente sabe que o e-mail ele foi entregue dia 8 de março, às 15h10, lá pro cliente, né, que é para mim, e que eu abri o e-mail, né? Então, essa coisa de, eu não recebi, eu não vi, não tem mais como não saber, né? A ferramenta, ela faz essa validação para a gente. E essa validação, ela é feita pelo IP do e-mail. Então, a gente consegue saber quem mandou, quando mandou e se a pessoa lá do outro lado abriu, né? E por que que isso é importante para a gente? Quando a gente faz essas entregas, o cliente precisa, a gente precisa ter a certeza de que ele recebeu, né? O nosso trabalho, o nosso básico está sendo feito muito bem feito, né? Então, ter essa validação por aqui é muito legal. E o que eu acho bacana também da ferramenta é que ele tem a leitura do anexo, não só do recebimento do e-mail, né? Ele fala aqui quem foi o e-mail que abriu, né? Qual foi o arquivo que ele fez o download, o IP do computador e data e hora que foi feita, né? Então, ela vem bem completinha para ajudar a gente, né, no nosso dia a dia. Depois que a gente consegue, né, ter essa clareza, fica muito mais fácil para a gente. Tanto que a gente mostrou, né, isso para um cliente, e aí o cliente brincou com a gente, falou: ixi, agora eu não posso mais mentir? Não, não pode mais mentir. Não tem mais espaço, né, para ele mentir. Agora a gente consegue ver essas informações. Isso antes a gente fazia por entrega de protocolo, né? Papel mesmo. A gente fazia a impressão, fazia um protocolo do que estava sendo entregue para o cliente, grampeava isso e mandava para ele por alguém. E aí o cliente chegava lá, assinava e devolvia isso para a gente. Né? Então, a gente tem uma protocolagem online, né, da informação que a gente tem, e também tem um registro de toda a atividade, né, de quem está fazendo as atividades, quando que fez a atividade, se ele está dentro do prazo. A gente consegue ter também uma ideia de quando que ele está fazendo essa entrega. Está sendo muito em cima do prazo? Tá com folga, né? Tá com folga, então vamos conversar para saber o que está acontecendo. Está muito em cima do prazo? Também precisamos saber o que está acontecendo, né? E a ferramenta também dá um relatório dessas entregas, né? Então a gente também consegue sentar com o colaborador quando ele fala para mim assim: Natália, eu quero um aumento. Tudo bem, vamos sentar e vou conversar. Aí a gente pega esses relatórios de entrega e eu mostro lá para ele: olha, esse daqui está sendo entregue dentro do prazo, esse não está, né? Então, para que a gente consiga trabalhar contigo nesse aumento, eu preciso que você me mostre lá o que está acontecendo, né? Que está chegando muito próximo do prazo. A gente precisa reduzir esse prazo aí. A meta é 6, o que está acontecendo? Que ele está chegando lá no dia 8, né? Então, traz muita clareza para a gente, né? Tanto contábil quanto administrativo. Eu acho que eu não falei daqui de baixo também, né? Esses daqui, eles são. Eu vou colocar ele aqui.
aqui a gente consegue ver, né, a informação das entregas. Esse daqui a gente atrela também a uma ferramenta de WhatsApp, tá? Então, por aqui a gente também sabe se a informação foi entregue, né? E por aqui a gente também consegue colocar como se fosse um andamento, né, da atividade. Então, por exemplo, esse mês o cliente ele não teve faturamento, ele não vai receber a guia. A gente consegue simplesmente dispensar. Aqui é uma atividade que ela já está fechada. Esse daqui é uma atividade que a gente ainda não realizou, tá? Ela está aberta e ela vence só lá em setembro, né? Por isso que ela não tem nada feito. Se, por exemplo, em agosto eu não tiver nenhum faturamento, eu consigo simplesmente dispensar a atividade e escrever atividade dispensada por falta de faturamento, né? Então, além de ter o controle do que já foi feito, a gente também tem o controle de por que não foi feito, né? E quando esse daqui eu não vou salvar, mas esse daqui, se eu salvo, ele fica salvo aqui embaixo para gente, que é o que a gente chama de andamento, né? Entender o que aconteceu naquela atividade. Então, por exemplo, se o cliente fala para a gente, esse mês eu não tive nenhum faturamento, não tive nenhuma emissão de nota, eu venho e descrevo isso aqui, né? Eu consigo trazer, inclusive, informações do WhatsApp para cá, para colocar, por exemplo, a fala dele do WhatsApp aqui dentro, porque assim a gente vai juntando como se fosse um histórico do que o cliente faz, né? Do que ele tem lá no dia a dia dele, do que ele passa para a gente. E a gente consegue deixar uma ferramenta bem completinha, né? Consegue entender, né? Se ele falar assim, olha, eu não recebi a guia, e aí eu venho aqui e falo para ele, você falou que você não teve faturamento, por isso que a gente não teve emissão da guia, né? Então acaba que ajuda bastante também no dia a dia, até para lembrar o cliente, né? O que a gente conversou, o que a gente negociou, a gente coloca aqui pelo andamento também. Ô, Natália, eu vi Esse no daqui, ele é um começo. exemplo de uma atividade que é o que a gente chama de obrigações mensais e recorrentes, né? Todas as informações que a gente entrega de forma mensal para o cliente, é esse tipo de atividade que a gente tem. Mas dentro da ferramenta, a gente também tem outras soluções que ajudam também bastante a gente no dia a dia. Por exemplo, a gente tem atividades de solicitações avulsas, né? Por exemplo, de algum recálculo de guia, alteração contratual, coisas assim, a gente trata não por aqui, mas dentro da AGCLIC, por um outro recurso que eles têm, que chamam solicitações, né? Então, a gente consegue criar essas atividades de solicitações para que o cliente, para que a gente consiga fazer as entregas para os clientes, mesmo que ele não seja mensal recorrente. Pode falar, Gilmar. Natália, eu gostaria de saber quais são os inputs que um cliente regular normalmente faz para o Deixa eu escritório só... de contabilidade Desculpa, para que pode falar de novo? Posso. Quais são os inputs que o cliente lhe faz ao longo do mês para que você faça o fechamento contábil dele Não estou te no ouvindo. período corrente? Não ouve? Eu te escuto, Gilmar, mas eu acho que a Natália ela tá sem o áudio, tá? Tá, Eu só vou escrever aqui um texto no chat para ela, aqui, só um instante. tá bom. Maravilha. Obrigado, Calel. Você pode falar de novo, para eu ver se eu consigo Posso. ouvir? Agora Posso sim. sim. Desculpa. Então, a minha pergunta é a seguinte, ó, quais são as informações básicas que um cliente lhe faz ao longo do mês para você fazer o fechamento dele no final de um período? Quais são as informações que a gente precisa? Isso. Quando a gente trata aí os clientes, a gente começa com a solicitação das informações. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo de fechamento fiscal, tá? A gente precisa lá, a gente já tem uma atividade que ele faz um disparo automático de mensagem pedindo para o cliente para que ele mande as informações dele do fiscal, né? Por mais que a gente tenha aí sistemas, né, que faça essa busca dessas informações, ele precisa pelo menos informar para a gente qual foi o valor do faturamento dele, para a gente conseguir bater a informação e entregar para ele a coisa certa. Depois que ele entrega essa informação para a gente trata dentro do sistema, vê se a informação ficou certinha, né, do faturamento, com o que ele fez, gera as informações e manda lá para ele.
Então, quando a gente gera, por exemplo, uma guia de Simples Nacional, ele gera lá extrato, recibo e a guia, né? A gente coloca todas essas informações dentro da Gclick, mas a Gclick dá a opção para a gente de compartilhar com o cliente só a guia e o relatório, a guia, o extrato e o relatório, né? Os nossos clientes, eles não gostam de receber esses relatórios, então a gente manda para eles só a guia, né? Então, por dentro da própria ferramenta, a gente já consegue fazer tudo. Solicitar, receber a informação, aí só a tratativa do contábil mesmo que a gente faz dentro do sistema, e depois do sistema, a gente já consegue fazer o disparo pela ferramenta. Bem simples. O input dele é através da ferramenta. Ele tem um espelho da sua ferramenta lá, ele imputa e você faz a análise e devolve para ele um produto no final desse período. O sistema que a gente fez a implantação de um outro sistema aí no final de outubro, tá? Eu sei que esse outro sistema, ele também tem uma API por dentro da Gclick, que ao invés da gente trazer a guia para cá, ele pega dentro do sistema, né? Então, o cliente, ele manda tudo para a gente por dentro da Gclick. A única coisa que a gente faz por fora é a apuração da informação dele mesmo, e o envio também é por aqui. Maravilha, entendido. Obrigado. Mais um. Oi, Stephanie, boa noite. Boa noite, Natália, tudo bem? Bem, Joia. Deixa eu te falar. E as empresas que você, né, trabalha, é zero documento físico? Porque eu trabalho numa empresa já tem um bom tempo e os donos são mais velhinhos. E tudo lá é muito arcaico. A gente nem tem sistema financeiro. Agora que eu consegui convencer de colocar um, a gente usa o Money. Eu não sei se você conhece, mas é um sistema muito antigo. E aí a gente fica toda semana separando um bolo de papel desse tamanho para mandar para a contabilidade. E eu falei, gente, não é possível que isso ainda existe. isso Como existe. que faz com isso, pelo amor de Deus? Olha, assim, aqui o escritório ele tem 52 anos, né? Então, nós temos clientes em carteira aí com a gente há 40 anos, né? Então, né, trazendo aí em números aí para vocês, nós temos clientes aí com 50, 60, 70, 80 anos, né? Então, para esses clientes, ainda é muito difícil entender que a gente consegue tratar tudo de forma digital, tá? Mas para 95% dos clientes, a gente já recebe tudo de forma digital, né? Se precisa entender alguma coisa, a gente trata de forma digital, né? Até os nossos telefones aqui são por fone, né? É aplicativo. Então, fica tudo muito mais fácil, né? Mas tem uma cliente que ela falou para mim, como assim vocês não vão te retirar o documento? Eu quero ver o rapaz que vem aqui todo mês. Sabe? Então, assim, ela gosta de ver a gente, né? Essa é uma cliente que, se eu não tomar um café com ela pelo menos uma vez a cada 3 meses, ela fica chateada, sabe? Então, realmente é difícil. A minha sócia mesmo é a minha mãe. A minha mãe, ela tem 74 anos, né? Então, para ela, entender essas tecnologias também foi muito difícil, né? Tem muita coisa que eu ainda ajudo ela, assim, se você quiser ver isso, eu entro aqui para você, aqui, né? Então, para ela ainda é muito difícil, né? É comum, tá? Essa transição para eles é muito difícil, né? Eu passei isso aqui dentro, né? Com ela, né? Então eu sei que é difícil, mas eu vou te trazer eu vou te trazer algo para te dar uma clareza, por exemplo, tá? O que a tecnologia para mim é muito fácil, atender uma fiscalização, por exemplo, para mim é muito difícil, porque eu nunca fiz. Então, assim, ela tem o costume de sentar, conversar com o fiscal, e ela fala que, olhando para ele, pela postura, o jeito que ele fala, o jeito que ele se movimenta, a postura de ombro, postura de corpo, ela sabe o que ele quer. Eu não saberia, né? Então, assim, a gente acaba que se complementa super bem, né? Porque
eu entendo bem da tecnologia e ela entende super bem das pessoas, sabe? Então, trabalhar isso em conjunto, né? O que eu ouvi uma vez foi: faça da Dinamarca um ambiente onde vocês consigam conviver e crescer juntas. Eu acho que essa foi a minha maior sacada. E eu acho que provavelmente vai ser a maior sacada para você também. Muito obrigada. Imagina. Olá, Christian, boa noite. Boa noite, prazer em conhecer. Boa noite a todos. Eu estava ouvindo você falando, né, que você tem uma carteira de 50 clientes. Eu trabalhei numa contabilidade que também tinha mais ou menos 50 anos e uma carteira de mais ou menos isso aí. Só que lá eles tinham um estilo mais arcaico, de tudo no papel, né? Tudo no papel, e tinha que buscar documento no cliente, informação, as informações assim muito arcaica. Eu saí em junho e atualmente eu entrei numa empresa que ela trabalha até com uma contabilidade que trabalha só com é, empresas de provedor de internet, né? E lá não usa esse sistema que você está falando, mas é um semelhante que é o da Domínio, todo da Domínio. E lá é uma máquina, é como se eu tivesse saído de um Uno 1.0 para pegar um Porsche, sabe? De sistema, tanto que aconteceu algo interessante hoje que pode agregar, né? Agregar valor aí. Eu cheguei para o meu supervisor e perguntei: tinha uma empresa nova que está chegando, você quer que imprime as folhas? Aí ele falou assim: não, a gente não fica com nada de cliente aqui, não. É tudo digital. Recebe tudo digital. E isso é muito importante, né? Eu conheço a OMIE através da PUC e, e ele é muito bom também. A gente trabalha com domínio, né? Com Onvio, não sei se vocês conhecem, que é muito bom também, né? Mas um prazer conhecer vocês, falar com vocês. Prazer. Christian, a gente passa por isso também, viu? Porque, assim, por mais que a gente, assim, a gente tenta, né, entrar no digital, e a gente vê que o digital, ele vem com muita força, né? Principalmente, né, nessa era aí de um pós-pandemia, a gente vê que o digital vem com muita força em cima da gente, graças a Deus, né? Uma coisa muito boa. E a gente também ainda assim, aqui no escritório a gente ainda tem bastante papel de cliente, né? Porque alguns clientes mandam, não tem jeito, né? É, a gente também passa, né, por essa transição. Os colaboradores falaram para mim assim: ah, Natália, a gente queria fazer pelo menos um home office, né? Um dia no mês, pelo menos. O que que você acha? Eu acho uma ideia maravilhosa, sabe? O pessoal que mora longe, né? Então, poxa, por que não, né? Acordar 10 para as 8 e sentar no computador para trabalhar? Eu acho super válido, sabe? Aí eu falei para eles, eu falei, eu acho muito legal, eu acho um projeto muito bacana e eu também quero uma coisa, eu quero tirar o papel. Então, né? Do mesmo jeito que eles me pediram uma coisa, eu também pedi outra. E a gente está aí negociando, né? O prazo Ô, deles foi julho e eles não tiraram o papel. Natália, só uma última pergunta, desculpa, Imagina. desculpa aí. É, o processo não sei se é a palavra certa, mas o processo de reeducação ou educação do cliente com relação a isso, como que você está chegando a esse ponto? Christian, assim, o que eu vejo, e essa também é uma dica muito boa para você, Stephanie, o jeito mais fácil da gente educar ou reeducar o cliente, né, é tocar no bolso dele. Olha, a partir de hoje a gente não vai mais trabalhar com o papel, porque isso vai ser um ganho financeiro para você muito grande. Não tem mais impressão, não tem mais toner, não tem mais papel, não tem mais impressora, não tem mais manutenção. 5 despesas aí que você tira da sua empresa, né? Esse foi o jeito mais fácil que a gente achou de impactar o empresário, né? Porque menos despesa é mais dinheiro no bolso dele, né? E mais dinheiro no bolso é o que todo mundo quer. Então, isso foi o mais fácil que a gente conseguiu chegar lá para eles. Pode falar, Calil.
fazendo uma observação bem rápida aqui. Acho que foi o Christian que comentou que utiliza o domínio, né? E é super legal, inclusive, Christian, o uso do domínio, você consegue integrar ele com o G-Click. Então, o G-Click, ele vai fazer a organização e a gestão das suas tarefas. Então, se tem alguma coisa para você fazer numa data específica lá no domínio, você consegue integrar ele e o G-Click vai falar o que você tem que fazer a cada dia, olhando tudo que você tem ali dentro da sua agenda, dentro da sua organização. Então, você consegue integrar, além do OMIE, você também consegue integrar o G-Click dentro o domínio dentro do G-Click para fazer toda a sua organização contábil também. Então, o G-Click, ele não tem o mesmo papel do domínio, tá? O domínio, ele é o software contábil, o G-Click é o software de gestão de processos, de atividades. Legal? A ideia da G-Click é organizar o nosso fluxo de informações, né? Então, por exemplo, tudo que a gente coloca na nossa cabeça num dia a dia do que a gente tem que fazer, a gente consegue colocar para dentro da ferramenta e deixar que ela faça, né? Do jeito que eu mostrei a tela para vocês, esse jeito aqui de fazer esse anexo de guia, né? Esse daqui, para a gente, ele ainda é a metodologia antiga, porque nós trocamos de sistema, nós trocamos de um outro sistema contábil para domínio agora em outubro, né? Mas eu sei que a gente consegue, ao invés de colocar o próprio arquivo aqui dentro, a gente consegue colocar o link que fica o arquivo dentro do servidor da domínio e quando apurado dentro do sistema, a própria G-Click vai lá e pega. Eu não preciso mais trazer ela para cá. Ela vai lá buscar. Ajuda bastante, né? Essa parte da agilidade ajuda bastante. Mas eu realmente não tive tempo ainda de fazer isso, por isso que ele está desse jeito ainda, né? Mas os nossos próximos passos são esses, né? Organizar agora para tentar fazer esse digital para que a gente consiga, né, ter pelo menos aí um dia no mês para que cada um trabalhe de home, trazer essas informações para dentro do sistema, né? Terminar essas configurações e, né, ver se ele ajuda um pouquinho mais aí nesse ganho de tempo. Eu acredito que sim. Stephanie, você perguntou se o envio da documentação via papel atrasa a apuração e o fechamento contábil. Atrasa muito, bastante, né? Quando a gente recebe ela por sistema, a gente tem, assim, outros sistemas também, né, que ajudam a gente na apuração do dia a dia. Então, a gente trabalha com ferramentas, por exemplo, que a gente sobe o XML do cliente e ele já faz uma mini auditoria ali das emissões das notas fiscais, de acordo com a legislação que a gente tem hoje, né, aplicada lá ao KNAI dele, as atividades dele, o que ele faz, né, as entregas dele. Então, isso, quando a gente recebe a informação pelo papel, a gente precisa buscar a informação digital para conseguir, né, trazer essa informação mais assertiva para o cliente. E o papel é bem mais complicado. Não, porque lá a gente tira cópia de todas as notas fiscais. Aí vai uma via para contabilidade, uma fica na empresa com ordem de compra e depois volta tudo para cá de novo e vai só juntando papel. Eu falo, é complicado digitalizar isso tudo, né, no início. O que a gente tem é difícil, mas não é impossível. É que dá trabalho, normalmente a gente cansa, né? Mas, ó, por exemplo, do meu financeiro, tá? O que eu faço por aqui? Deixa eu ver. Vou pegar o do mês passado, porque o do mês passado eu tenho a informação aqui já da G-Click. Aqui. Por aqui, eu consigo anexar a nota, anexar o boleto. Uau! Colocar o valor que eu pago da ferramenta, o agendamento e o comprovante de pagamento. Nossa! Eu acho super prático, né? Porque fica tudo dentro de uma atividade. E eu não preciso sair dela para ver o mês passado. Eu posso ver aqui. Eu já voltei para junho aqui, né? Então, fica muito prático, né? E é muito intuitiva a ferramenta, sabe? E como a gente também utiliza a OMIE para fazer os recebimentos e os pagamentos, daqui eu já crio meu contas a pagar. Então, ele já manda lá para a OMIE.
né? E por lá eu já consigo fazer o pagamento pela própria ferramenta do banco deles e trazer o comprovante para cá. E fica tudo aqui organizado. Isso, por exemplo, se eu vier aqui e falar, nossa, a nota que eu tenho aqui não é a própria nota, né? Sei lá, é outra coisa. De repente, sei lá, né? Coloquei um anexo aqui errado e veio outra coisa. Eu consigo retificar, escrever o que aconteceu, o que eu fiz de errado aqui, para deixar esse histórico registrado e colocar a informação certa. Gente, é uma ferramenta que eu amo. Eu passaria 4 dias e 4 noites aqui falando dela. Nossa, eu tô vivendo na era das cavernas. Eu tô vendo esses negócios, tô impressionada. Ele ajuda bastante. E é legal porque, assim, essas coisas todas aqui, elas são editáveis. Você consegue colocar qualquer informação aqui dentro, né? O que você precisar trazer para cá, você consegue. Por exemplo, daqui, se fosse preciso, eu conseguiria entrar com essa atividade, ao invés de terminar aqui no 6, eu conseguiria colocar a atividade 7 para fazer o envio de e-mail e o envio de WhatsApp. E a ferramenta, ela é tão legal, traz tanta agilidade para a gente. Vou trazer um exemplo assim, tá? Se a gente fizesse, por exemplo, BPO de um outro cliente, eu poderia trazer para cá que o cliente vai receber essa informação por e-mail, mas a gente sempre tem aquele cliente que fala assim, mas eu não queria por e-mail, eu queria pelo WhatsApp. Eu não preciso criar 2 atividades. Pela mesma atividade, eu consigo separar que essa atividade ela vai para o cliente por e-mail e essa atividade vai para o cliente pelo WhatsApp. Então, eu consigo colocar. E quando eu crio a atividade, eu consigo definir. Eu vou mandar o quê? A nota? Eu vou mandar o boleto? Eu vou mandar o comprovante? Eu vou mandar o boleto, a nota e o comprovante? Eu vou mandar só o comprovante? A gente consegue filtrar o que vai para o cliente receber. Então, além de ter essa facilidade para a gente, o cliente também recebe exatamente o que ele quer e por onde ele quer, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. Muito legal, obrigada. Imagina. Ô, Natália, só para completar aí, né? O pessoal tira o xerox do DANF lá da nota, mas o que tem que guardar mesmo é o XML, né? Também dá para pôr aqui, viu, Alex? É? Dá para Eu pôr falar aqui. guarda do documento, né, fiscal, né? Que ela tem que guardar é o XML, não é a nota, não é o DANF impresso. É porque por aqui o que eu faço ele é o controle financeiro, tá? Não é para fins de auditoria. Mas a gente Não, tem. eu tô falando o caso da Stephanie, né? Que eles tiram o A xerox da cópia nota é. para guardar a nota, mas tem que guardar o No XML. computador mesmo não fica nada. Entendeu? Tem que guardar o XML. Mas Não, dá, eles viu? não Dá para sabem nem o colocar que sim. é isso. Tudo no papel. Mas dá para colocar. Ela é completamente editável, assim, e você consegue fazer a atividade exatamente do jeito que você precisa. Entendeu? Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou pegar ele pela solicitação Depois, só para. Natália, se você puder mostrar um pouquinho o G-Click na gestão da equipe interna, né, das tarefas, como é que fica Tá. a gestão dos processos internos, né? Que isso também eu acho que é um potencial da ferramenta. Por dentro da ferramenta, a gente tem vários tipos de relatório, né? Para entender o que, né? Por exemplo, a gente precisa do contato do cliente, por aqui eu consigo gerar um relatório de contato. Porque quando eu faço o cadastro do cliente, deixa eu abrir o escritório aqui. Quando eu abro o cadastro daqui, eu consigo ver por aqui os telefones do pessoal, né? Quem são os sócios, quem são os responsáveis e o que cada um faz. A ferramenta ela é feita em cima de algo que eles chamam de enquete. O que é enquete? Para trazer isso para vocês, eu diria que é como se fosse o balancete da empresa. Então, por aqui, a gente define se ele é um cliente fixo, se ele é um cliente variável, se ele é matriz, se ele é filial, qual é o regime dele, simples nacional, lucro presumido, lucro real, né? E de acordo com o que a gente define dessa enquete, ele gera as atividades para a gente. Então, eu não preciso criar as atividades. Quando eu defino a enquete dele e defino o que ele já gera todas as atividades para mim. Deixa eu abrir a enquete da nossa. Deixa
quando a gente vai... Esse daqui é o que a gente precisa definir do cliente, né? Qual que é o perfil do cliente, né? Como é que o cliente é? O que que ele tem lá dentro? Ele vai ser um cliente fixo? Vai ser um cliente eventual, matriz e filial? E cada caixinha dessa que a gente vai marcando é uma atividade que a gente tem atrelada para o cliente, né? Então, por exemplo, se eu marco que ele é filial, eu não vou ter, por exemplo, atividade de guia de impostos federais para ele, porque os federais, eles vão centralizados lá pela matriz, né? Então, acaba que ele traz para a gente uma facilidade muito grande. A partir do momento que você define ele aqui dentro, as atividades vão sendo geradas sozinhas, né? E isso você pode fazer. Eles já mandam para a gente a ferramenta com praticamente todas as atividades que a gente tem, né? De entregas prontas, e a gente só vai fazer as atividades meio, né, para trazer aqui essas atividades que a gente vai fazendo, por exemplo, solicitar as notas fiscais. A atividade de solicitar as notas fiscais para o cliente, ele não vem por padrão da ferramenta, né? Mas quando a gente contrata a ferramenta, a entrega da guia do Simples, por exemplo, ela já vem uma atividade por padrão, pronta para você já usar se você quiser, né? Então ajuda bastante. E aí, por aqui, quando a gente vai marcando essas informações, ele vai gerando essas atividades aqui do lado. E aí já preenche para a gente bastante informação. O que o Alex perguntou foi das atividades que a gente tem de gestão, né? Dentro da ferramenta, a gente tem diversos relatórios que ajudam a gente em tudo, né? Então, por exemplo, eu quero saber como é que... Aqui, controle de certificados. Quero saber se tem algum certificado dos clientes que estão vencendo. Eu consigo gerar esse relatório e entender quais são os clientes que estão com a data próxima do vencimento e tratar isso já com eles. Cadê as atividades? As tarefas. Eu consigo gerar, por exemplo, um relatório de tarefa e entender qual foi a data das entregas, né? Aqui, ó, por exemplo, ele vem aqui, ó, concluída após o prazo. O que aconteceu que ela foi concluída após o prazo? Então, a gente consegue identificar exatamente o que aconteceu com cada cliente. Deixa eu colocar aqui, escritório. Aqui a gente tem todas as atividades do que a gente entrega. Nossas, né? Deixa eu filtrar só esse ano, porque senão ele vai ficar... muita coisa. A gente consegue ter uma ideia de quando foram as entregas, né? Quando foi, ó, aqui a data que o colaborador entrega a atividade. Então, a gente consegue filtrar ele por departamento, filtrar ele por essas coisas todas aqui. Tá pequenininho, né? Essas coisas todas aqui, elas são filtros que a gente pode usar. Então, a gente consegue filtrar a data de conclusão para saber se as atividades estão indo dentro do prazo. Data filtrar por cliente. Se eu tirar, por exemplo, o filtro de cliente, eu consigo entender como é que estão as entregas e aí eu pego uma obrigação específica, né? Eu vou pegar ali, por exemplo, se eu pegar guia de Simples, eu consigo ver se essas atividades de todos os clientes estão saindo, né? Estão saindo pela data certa. E aí eu consigo ver quais foram as datas que as atividades foram entregues, né? Para a gente conseguir, né, entender, né, balizar aí a data de entrega dos clientes. Se está muito em cima, se não está, né? E entender com eles se está certinho. E, inclusive, essas cores aqui também ajudam a gente a entender se ele está dentro da programação ou não, por conta daquele primeiro painel, né, que a gente tem, aquela coisinha colorida que a gente tem lá no começo, ele também traz esse status de colorido aqui para a gente entender se ele está dentro do prazo, se ele foi, né, foi depois da data da ação, depois da data da meta, ele também varia a cor de acordo com as entregas. Essas daqui que eu comentei com vocês, as atividades dispensadas, são clientes que não tiveram, né, emissão de notas fiscais, e aí a gente dispensa as atividades, para ela não ficar lá parada também. Você consegue ver, Natália, se a equipe está sobrecarregada ou não? Estão entregando no prazo? Consigo por causa dessa data de conclusão, né? E até pelas cores, assim, ó. Aqui eu consigo ver a minha carteira
toda das atividades de Simples Nacional do mês de julho. Então, por aqui, eu não estou nem olhando as datas, tá? Eu estou olhando as cores. Eu sei que só teve um atraso fora da meta, que é esse aqui. O resto, eles foram todos concluídos antes da datação, né? Que é antes do que a gente programa que eles comecem a fazer as entregas. Aliás, antes da data meta. Então, a gente consegue ver, até pela cor, fica fácil de identificar. E aí o funcionário que mais atrasa, ou se ele está sobrecarregado com backlog ainda, tem como estar vendo a ferramenta? Se ele tivesse sobrecarregado, ele não teria conseguido terminar as atividades dentro da meta. Dentro do prazo. Ele teria, porque assim, por que a gente trabalha com 3 datas dentro da G-Click? A datação é para saber, assim, quando que ele começa a atividade dele. E isso eu sentei, tá? Com cada departamento para entender como é que foram as entregas deles. Então, perguntei para eles assim, quando que vocês começam a fazer as atividades? Aí eles me deram lá uma data. A data é dia 14. Quando que você acha que você consegue entregar todos? 2 dias antes do vencimento. Então, a gente configura dentro da atividade. 2 dias antes do vencimento. E a data do vencimento já vem para cá, né? Então, pela cor e pelas datas de entrega, a gente já consegue ver que não está apertado e que ele está conseguindo cumprir os prazos dele tranquilamente. Dá para entregar mais um cliente para ele. Ah, dá para entregar mais uns 10. Amém. Mas eu também não deixo, sabe? Assim, eu acho que faz parte do meu papel entender se o colaborador está sobrecarregado, né? Então, assim, por mais que a gente tenha essas ferramentas, né, que seja tudo muito legal, que a gente consiga fazer tudo isso online, a gente tem aqui reunião semanal, né? Rito de reunião semanal, para entender como é que estão as atividades dele, se teve alguma coisa que saiu ali do programado, né? Se teve alguma, por exemplo, algum cliente ali que extrapolou do que deveria falar, né? Então, a gente tem esses ritos de reuniões semanais para também sentar um pouquinho com o colaborador, entender como é que ele está, se está tudo bem, porque às vezes, assim, a entrega tá tudo dentro do prazo, mas em casa tá ruim, sabe? Então, a gente precisa também, né, ter esse olhar mais humano para entender se está tudo bem com ele, e saber se a gente pode ajudar de alguma forma, né? E tudo isso que a gente fez foi baseado, na verdade, no que eles querem para eles, né? Então, hoje eu sei que da minha equipe, 2 deles querem ter essa posição de liderança, né? E um deles, ele quer tempo de qualidade com a família, né? E a outra, então, agora, ela só quer entregar as coisas dela dentro do prazo. Bom. Kalel, tem uma pergunta para você aqui no chat. Joia, né? De integração? Gente, não tem nada da G-Click que eu não sei responder. Esses daqui são todos os sistemas que ele integra, tá? O Questor, ele integra por aqui. Tá aqui, ó, Questor. Vem um antigo. Aí tem de sistema, esses daqui são sistemas que eles chamam de portal do cliente, né? Que é o que a gente faz de entregas nossas lá para o cliente, né? ERP contábil, o próprio da OB, né? ERP financeiro, que ele integra. O que eu acho muito legal também é que ele integra com outras ferramentas, por exemplo, de elaboração de contratos. Então, essas daqui, se você tiver essas ferramentas e gerar o contrato, você também consegue integrar por aqui, né? E aí, as ferramentas de WhatsApp e a auditoria fiscal. Essa integração, vocês desenvolveram uma API, eles do lado de lá, ou como que é? Ou eles têm algum setup aí para isso? Precisa ser uma parceria entre as empresas. As empresas, né? Cada uma desenvolver a sua API do seu lado, né? Cada um tem que fazer a sua parte para que tudo converse direitinho. Ok. Eu falei para você, Kalel, que não tem nada dentro da G-Click, eu não sei responder. Ela é dona da G-Click também, Kalel? Como é que é? Quase. Uma das. É porque eu uso, assim, a ferramenta, para mim, ela é muito intuitiva, né? E eu também, assim, eu acho que eu tenho também um pouquinho de ideia de TI, sabe? Dentro da minha cabeça. Então, tudo que
entendem dentro da ferramenta, sim, eu sei como é que ela funciona, sabe? Eu sei, por exemplo, eu sei que quando eu gero uma atividade, eu sei onde que ela bate, sabe? Aqui dentro. O que ela reflete, o que ela faz, né? E até onde ela chega. Às vezes um colaborador fala para mim assim, Natália, eu não consigo ver tal coisa. Eu falo, é a permissão do usuário, né? Natália, eu estou falando com o cliente, eu estou tentando fazer isso e eu não consigo, né? Então, eu sei, assim, tudo o que eles falam que eles não conseguem, eu sei o que é. Eu consigo entender o que eu tenho que arrumar dentro da ferramenta. E é exatamente por isso que é uma das ferramentas que a gente trouxe para cá também, né? Porque ela tem integração aí com vários sistemas, né? Então, antes, eu lembro que eu vi uma vez em uma feira, né, uma brincadeira da Questor falando sobre o dia a dia da contabilidade. Eles pegaram vários benjamins e ligaram um do outro, assim, né? E aí eles falavam assim, fuja da gambiarra, né? Porque antigamente era exatamente isso que a gente fazia. Uma baita de uma gambiarra no nosso dia a dia, para poder chegar na entrega para o cliente, né? E hoje, com uma ferramenta dessa, que a gente tem tudo isso integrado, né? Várias outras ferramentas aí juntas, né? Essa facilidade toda de criar uma atividade, criar, né? Criar essas atividades aqui, né? Para fazer essas entregas para os clientes e ter esse controle, ele é muito sensacional. É outro mundo para a gente, né? Eu vejo assim, um escritório antes da G-Click e um escritório depois da G-Click. A organização que a gente trouxe e a clareza pela organização, nossa, é impagável. Bom. Então ela tem, né, uma comunicação tanto do escritório para o cliente quanto do cliente para o escritório, né? E também Sim. interno dentro do escritório para a equipe, né? Isso. E Quando a gente faz o disparo do e-mail lá para os clientes, se o cliente responde o nosso e-mail, ele fica parado aqui para mim. Se o cliente ele responde por dentro do aplicativo, ele fica parado aqui, nesse rosinha aqui, e esse daqui, ele também tem uma funcionalidade dentro do sistema que a gente consegue atrelar um e-mail aqui dentro. Então, se eu consigo filtrar se todos os e-mails que chegam dentro desse e-mail vêm para cá, ou se só vem para cá o e-mail que o cliente responde para mim. ou seja, isso aí é o contato. Aí daí você analisa, né? Faz como se fosse uma triagem, e Isso. ou ele vai gerar uma ação, né? Ou É. vai gerar uma atenção, ou vai estar concluído. Né? Por exemplo, ó, esse daqui foi o e-mail que eu mandei para os clientes hoje, né, de boas-vindas de cliente novo, né? Então, eu disparei por esse nosso e-mail que a gente atrelou dentro da ferramenta, e aí ele vem para cá para mim, para eu tratar ele e entender se ele é uma nova solicitação, né, para a gente colocar ali num processo, se ele é uma solicitação que eu vou colocar num processo, se ele é uma obrigação mensal e recorrente para atrelar lá para o cliente. E dentro da G-Click também tem um negócio que se chama fluxo cascata. Às vezes a gente tem, por exemplo, entrada de cliente. Entrada de cliente a gente trata por todos os departamentos, né? Então, a gente precisa que ele comece no setor de sucesso do cliente, que vá para o onboard, que passe ali pela legalização, pelo contábil, pelo fiscal, pelo pessoal, para saber se todo mundo recebeu o que precisava receber. A gente faz essa solicitação pelo fluxo cascata, porque é como se ele fizesse esse fluxo mesmo, sabe? Ele sobe, desce, vai para um departamento, vai para o outro, né? Vai e volta, aí a gente consegue atrelar várias atividades aí dentro. Inclusive, por dentro do fluxo cascata, a gente consegue atrelar uma solicitação, uma obrigação, ou o próprio fluxo cascata, tudo dentro de uma atividade só, né? Então, por mais que eles sejam criados separados, a gente consegue unir eles todos por dentro desse fluxo cascata. Bacana. Que aí dispara em paralelo várias atividades, né? Cada área tem que preparar, né? E aí, como que, quando entra um novo cliente, né, a gente tem de criar as empresas, né, em cada módulo, né? Como que é isso aí dentro do escritório? Você fica para uma pessoa responsável, cada responsável pelo departamento faz a criação, por exemplo, primeiro o contábil, depois talvez o fiscal, pessoal, como que você prepara, né, um novo cliente dentro do escritório? Não tem ninguém aqui no escritório que não saiba mexer no G-Click. Mesmo porque até o pagamento deles, eles recebem pela G-Click.
Mas eu perguntei até dentro do OMIE, né? Lá do OneFlow, por exemplo, né? Porque você tem que criar a empresa, né? Um novo O cliente. do OmniFlow eu vou deixar para o Calel, mas o restante, o restante a gente consegue criar ele todo por aqui, tá? A gente pode fazer o fio. Isso daqui eu acho muito legal. Por exemplo, eu vou colocar o meu próprio CNPJ, porque eu não vou lembrar de outro. Por aqui, esse daqui é o nosso cadastro de cliente, tá? Eu consigo ir lá naquela ficha da Receita Federal, né, de cadastro CNPJ, e trazer todas as informações do escritório aqui, em um clique só. Então, o cadastro fica muito intuitivo, muito simples. Sobre o OneFlow, tá, professor Alex? Integração contábil completa, então é possível você passar as atividades do OneFlow de forma automatizada para o G-Click, tá? Então também existe essa integração completa e otimizada para o G-Click. Então, se você utiliza OMIE mais OneFlow mais G-Click, aí é praticamente o Megazord do contábil ali. É claro que a gente entende que hoje muitos utilizam o domínio, tá? E a gente, mesmo assim, a gente integra o domínio com o G-Click para automatizar e tornar as atividades do escritório contábil um tanto quanto muito mais fáceis de serem gerenciadas no dia a dia. Entendi. Aí daqui ele cria lá a empresa, já cria as empresas e ativa os módulos? De forma automatizada também. Ok. Alex, o que eu sei sobre o OneFlow é que o OneFlow ele é como se fosse o sistema da Domin, mas o da OMIE, né? O que eu sei dele é que todas as informações que entram lá, elas já são processadas assim, é como se fosse automático, sabe? Ele já termina de fazer lá e já vem para cá. Não, sim, é porque a gente usa aqui, tem o quê? 10 anos, Calel? Acho que tem uns 10 anos. 8, professor. 8. Aí, que acontece? O único... é bem simples fazer as coisas dentro do OMIA, né? Só que, inicialmente, quando tem uma empresa nova, a gente tem que criar. Né? Tem de ir lá, criar o cadastro, e aí normalmente é o aluno que faz. Porque a gente tem que 800 empresas por semestre, mais ou menos. Então é muita empresa, né? Então não dá para a gente sair criando. Então por isso que eu perguntei para ele se já dispara aqui automático, já é um grande ganho para a gente aí usar o G-Click para automatizar esses processos, então, sabe? Só que aí eu vou ter que criar os perfis de alunos, né? Adequados, porque é um pouco diferente nossa rotina aqui, sabe? Que ele faz tanto o papel do cliente lá dentro do... Ele faz tanto o papel do cliente lá dentro do OMIE, né, com compra, venda, financeiro, quanto ele faz também o chapéu, ora ele faz o chapéu do escritório contábil. Então os alunos aqui, né, essa turma aqui, eles vão fazer os dois chapéus. Primeiro do cliente, gerando as operações, depois vão fazer o papel do escritório de contabilidade, sabe? Fazendo a contabilização, folha, patrimônio e fiscal daquelas operações que foi feito lá no OMIE. Tá? Alex, esse você consegue fazer como se fosse carteiras, tá? Por exemplo, do que a gente tem de empresa aqui, a cada 10 vai ficar com um aluno, né? Então, você consegue filtrar esses clientes e atribuir para um usuário. E aí, o usuário só tem acesso àquela carteira, né? E, por exemplo, a gente consegue também criar as atividades aqui que elas são restritas ao administrador. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui de pagamento de colaborador, eles ficam todos aqui dentro, mas ele é restrito ao meu usuário. Ninguém consegue acessar. Entendi, tá claro. Natália, conhecendo a aplicação da ferramenta, vendo o volume de tempo, né, que você já dedicou para essa interação, sabendo da eficiência que você já desenvolveu, né,
hoje para uma pessoa que quer começar, né? Eu estou vendo que eu não estou e eu quero começar. Quais as dicas que você dá para a pessoa performar a carreira dela e conseguir, né, apropriar dessa habilidade que você está demonstrando para a gente? Eu acho que o que mais me ajuda a entender os sistemas é ser curiosa o suficiente para não precisar aguardar o suporte. Porque a maioria das vezes que eu acesso o suporte com uma dúvida, na descrição do que meu problema, eu já consigo resolver o problema dentro, né? Já falo para eles, não, desculpa, né? Só para dar um oi, foi isso, né? Então, assim, ter curiosidade o suficiente para que você consiga estar um passo à frente, né? E claro, aproveitar todos os seus conhecimentos aí, né, que você passa para eles, né, aproveitar muito o conhecimento da faculdade, dos professores, faz muita diferença, né. Vocês já trazem uma bagagem muito grande, né, e o pessoal está começando agora, eles estão começando a entender agora. Então, aproveitar o conhecimento de vocês e ter essa curiosidade mesmo, de entender sobre os sistemas, de clicar mesmo, de fuçar mesmo, sabe? Até, por exemplo, curso de Excel eu nunca fiz, né? Eu aprendi sozinha na internet, olhando, entendendo, vendo vídeo, tendo problema, né? Batendo cabeça. Então, são coisas assim que, por muita curiosidade minha mesmo, né? Eu consigo desenvolver super bem, assim. Eu consigo, por exemplo, entrar em áreas, por exemplo, a área de legalização não é uma área que eu tenho domínio, né? Mas eu só tenho curiosidade por ficar ouvindo, né? O que eles falam, o que eles tratam com o cliente. Eu não entro na atividade do dia a dia deles, mas eu sei o que eles estão falando, se está certo, se está errado, né? Então, ter essa escutativa dentro do escritório também é super importante, né? Se você não trabalha num ambiente onde você tem as pessoas no dia a dia perto de você, né? Participar dessas, ter reuniões, né, frequentes com as pessoas é muito importante, reunião de alinhamento, para saber como é que estão as informações, né? Tudo que a gente aprende, assim, de um dia a dia, acaba sendo muito importante. E eu acho que hoje, e daqui para frente, não só entender sobre contabilidade, né? Mas ter muito conhecimento sobre vendas, sobre processos, sobre pessoas, sobre gestão, né? Sobre reforma tributária, né, que é o nosso próximo assunto, né, faz muito sentido. Precisa ter muito conhecimento nessas áreas. Porque normalmente, e o que eu vejo muito dos clientes também, tá? Os clientes abrem um CNPJ porque eles são analistas excepcionais. Só que analistas excepcionais não são bons gestores. Então, a maioria dos clientes novos, a gente entra como gestor mesmo, como parceiro dele, para ajudar ele no dia a dia, né? Seja ele no financeiro, numa organização administrativa, entender como é que ele pode organizar o dia a dia dele, ajudar ele com o cronograma de agenda, sabe? Até com essas coisas a gente também faz, né? Então, aquela ideia de que você vai emitir só uma guia e tá tudo bem, né, no seu dia a dia, isso não funciona mais. E o que a Ana Paula falou aqui no chat sobre reforma tributária, eu não vejo, tá, a reforma tributária como uma adequação fiscal. Eu vejo como uma mudança radical, não só dentro do escritório de contabilidade, porque a gente também vai ter que mudar bastante coisa, mas dentro da organização do cliente, né? A reforma tributária, o maior impacto da reforma tributária, para mim, é fluxo de caixa e margem, né? Se o cliente não entender que essa é uma informação primordial para ele e que aquele dinheiro de imposto que ele deixava para pagar lá no dia 20, 25, 30, né? Ele não vai ter mais a partir do ano que vem, a partir do momento que ele emite a nota fiscal e ele recebe, ele não tem mais esse dinheiro. Então, quem usava esse dinheiro de impostos para fazer fluxo de caixa, não vai ter mais. E vai ser um baita de um impacto para 90% dos empresários, né? E não é à toa, assim, que até com a OMIE a gente já fez, né, a apresentação de reforma tributária para os clientes, né? Foi a nossa primeira apresentação de reforma tributária, foi em parceria com a OMIE, para levar essa informação para eles, para que eles entendam que isso é super importante, né? Que o impacto disso é um absurdo, porque até então, todas as reformas que a gente teve só impactou o escritório contábil. E a gente absorveu as informações e seguiu em frente, né?
com a cara e com a coragem, né, sem nenhuma ferramenta dessas que a gente tem hoje, a gente seguiu em frente. E eles precisam entender que esse impacto vai ser dentro deles. Se eles não tiverem um time de compras, por exemplo, especialista em imposto para economizar dinheiro para eles, eles vão perder dinheiro. Se eles não souberem identificar se o cliente deles é adimplente fiscal ou não, eles vão perder dinheiro, né? Então, assim, tudo da reforma tributária impacta o caixa dele. Então, para mim, assim, não é só a adequação fiscal, né? É uma baita de uma mudança que a gente vai ter, né? E eu vejo também que isso, ela é uma... Coloca a gente no nosso poder de novo, sabe? De que o contador não é aquele cara que manda a guia. O contador é aquele cara que está do lado do cliente, né? Que ele está ali apoiando ele, ajudando ele a montar uma precificação de produto, né? Ajudando ele a entender qual que é o custo que ele tem. Esse vai ser o nosso papel daqui para frente. O nosso papel vai ser muito mais de ensinar e auxiliar nessas decisões do que a guia vai ser consequência, né? E a gente ainda não tem, né, isso definido, mas eu acho que a gente também vai ter um papel muito grande trazer dinheiro de volta para o cliente. E aí a gente vai ser muito bem visto. Natália fala muito sobre IA, né? E você já está imersa na tecnologia com ferramentas que favorecem a comunicação, que é um grande, talvez assim, mais relevante desafio do que propriamente, né, o cuidado, a execução, porque no ambiente das nossas ações, que é regulado, que tem estrutura, que tem registros, né? Tem muitas soluções que os sistemas já estabelecem com a automação. Então, não tem como dizer que hoje uma pessoa não está usando IA, né? Mas quando você vê alguns apaixonados aí falando sobre é com a IA e tentando construir soluções, né? E você tão adepta a uma ferramenta que integra meios, né? Quais são para você hoje os desafios dessa conexão e interpretação sobre como funciona a contabilidade, né? E como ela vai ser transformada? Eu sou super apaixonada por tecnologia, né? E todas as tecnologias que a gente tem no mercado, eu acho que elas vêm para agregar, né? Mesmo porque a análise crítica que a gente tem, inteligência artificial nenhuma no mundo vai tirar, né? Fazer ali entender se um cliente tem um planejamento tributário adequado, eu duvido que inteligência artificial faça, sabe? Com a análise que a gente tem, né? Eu vejo que elas vêm muito para agregar no nosso dia a dia e dar substância ali para a gente debater com o cliente, né? E mostrar para ele se ele realmente está pagando o imposto que ele realmente deveria, nem mais nem menos, né? Se ele não está perdendo dinheiro nessa operação, ajudando a gente também a identificar coisas que, se a gente fosse pegar cliente por cliente, a gente não teria tempo para fazer, né? O nosso tempo é finito, né? E nós somos um só, né? Então não dá para a gente. Eu não consigo, assim, parar e olhar 50 clientes dentro da carteira todos os meses, né? Mas 20 clientes, pelo menos, eu consigo ver, né? Mas com a inteligência artificial, eu consigo analisar os 50, né? Já me ajuda pra caramba. E eu consigo entender também, assim, o que eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa em ponderar o que a gente precisa entregar, entender com o cliente o que ele quer fazer, né? Se para ele aquela informação é importante ou se para ele aquilo é irrelevante. Para o cliente que a gente entende que é irrelevante, eu não tenho por que ficar entregando relatório, dash, sentar com ele e discutir sobre a gestão, né? Mas o cliente que me cobra isso, a gente precisa sentar e fazer, né? Então, a gente, né, faz essa ponderação também para entender o que ele quer receber. Bem, Kalel, quer comentar um pouquinho sobre o uso a integração, né, das ferramentas com as novas tecnologias, as mudanças que essas ferramentas têm sofrido, assim, os caminhos de desenvolvimento? A ferramenta não sofre, né? A ferramenta sofre muito, tá? A verdade é essa.
para quem acompanha o mercado de SaaS, existe um fator muito interessante nos últimos meses chamado SaaS Apocalipse, né? Que é quando as tecnologias... Opa, só um minutinho. Que minha cachorrinha aqui deu só um minutinho, gente. Deixa ela participar. O online tem disso mesmo, Caleb. Pronto, agora eu mudei de cômodo aqui, ela não vai mais atrapalhar tanto, desculpa. Mas Tem a 3 gente aqui do meu lado, Galéo. a gente está passando por um fator chamado SaaS Apocalipse, né? O que é isso? O que é esse SaaS Apocalipse? É o impacto que a IA está tendo no SaaS como um todo, como um mercado, tá? E isso tem um impacto gigantesco, tá? Inclusive de preço de mercado de ação de SaaS, né? E aí, o que acontece é que muitas empresas de tecnologia que assumem o papel apenas de se manter apenas como tecnologia, elas tendem a ficar para trás. Agora, algumas empresas que entendem a IA e compreendem que elas precisam estar embarcadas com tecnologia e IA em conjunto, essa sim tem um caminho diferenciado no mercado. E é nesse sentido que a Omie vem desenvolvendo novas soluções e trazendo um fator que a gente vai lançar em breve, chamado Omie 2.0, onde a gente vai embarcar IA em todas as operações dentro do Omie, né? E isso integrado tanto com G-Click quanto Unflow, tá? Então, grandes empresas de tecnologia utilizarão a IA de forma integral, tá? Então, isso não é só um movimento da Omie, mas é um movimento integral do ramo de tecnologia. Então, a gente vai conseguir verificar bastante desse movimento acontecendo nos próximos meses. Algo que eu acho muito legal destacar, né, que, por exemplo, até do que a gente faz com a inteligência artificial, né, acho que vale muito o cliente saber, né? Então, assim, feito por IA e revisado por pessoas, né, revisado por humanos. Acho que faz muito sentido também. Gilmar? O Calel trouxe algo muito interessante para a gente, né? Que a gente está vivendo um movimento de partir para a IA e partir para a China, porque a China traz desenvolvimento, traz novas alternativas. Mas no final do dia, além da IA, a gente precisa da mãe da Natália lá com soft skill lá de num olhar, num gesto no corpo, entender que somos gente e que se a gente não souber ler um ao outro como a mãe da Natália faz, a gente não vai conseguir pilotar a IA, porque vai precisar da gente. Então a IA não vai substituir o nosso trabalho. Certo, Calel? Perfeito, perfeita. A colocação está perfeita. A IA, ela precisa auxiliar a nossa dinâmica do dia a dia. Assim como a tecnologia tem o seu papel, a IA também tem o seu papel, mas nada substitui o ser humano. Afinal de contas, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de negócios, são CNPJs, mas atrás de CNPJs existem os CPFs. Então, a gente sempre está falando sobre pessoas, tá? Então, sim, não, a tecnologia ela está aí, ela transforma a nossa atividade, ela transforma as nossas vidas, mas ela jamais exclui a gente e deixa a gente de escanteio. Muito pelo contrário, ela potencializa o olhar humano, dando assim o seu veredito para a tecnologia, porque a tecnologia erra, tá? E erra muito, erra muito. Na contabilidade, erra bastante, tá? Por quê? Porque o contador hoje no Brasil ele tem fatores humanos por trás também da contabilidade. Ele precisa entender o que acontece na dinâmica do negócio. Não são só os números pelos números. Tanto é que as ciências contábeis, como vocês bem sabem, não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, né? Então, por isso que é tão importante a IA,
mas o humano nunca vai ser substituído. O fator humano precisa continuar. Ale, eu queria só complementar a sua frase, porque assim, quando a gente teve essa virada de chave de entender que o contador, assim, a gente vinha lá atrás, né, na contabilidade, a gente entendia assim que o contador ele era sobrecarregado com tantas declarações, demonstrações e entregas, né, pela empresa, né, que a gente acabava virando um fornecedor para o governo, né, e não para o cliente. Mas é ao contrário, né? O nosso cliente que precisa das nossas entregas. Então, eu vejo assim que até com a reforma tributária, isso tem uma virada de chave muito grande, né? E quando a gente começou a pensar nisso, né, pensar sobre a entrega do cliente e pensar que o cliente não é o CNPJ, foi a nossa maior virada, né? Porque parece assim, bobo, mas eu sinto que hoje a gente está aqui para fazer a entrega para o sucesso do cliente, para a família dele, para a família dos colaboradores dele. E qualquer coisa que a gente faça de errado, a gente impacta em muitas vidas, sabe? Então a gente está aqui trabalhando não com o CNPJ, eu estou aqui trabalhando com vários sonhos. Seja o sonho dele, da família dele, dos filhos dele, dos colaboradores dele, dos filhos dos colaboradores dele, né? É muito sonho que a gente trabalha. Então, o contador precisa ter essa virada de chave, sabe? De olhar para o cliente e ter essa empatia do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Perfeito também, né, Natália? Muito boa colocação. E de fato, a reforma tributária ela também auxilia e acelera a aplicação de tecnologia dentro da rotina contábil, ao mesmo tempo que ela reforça a importância do contador buscar a origem da ciência contábil, né? Realmente ser o braço direito do empreendedor, do empresário, para que ele consiga ser essa engrenagem social. Então, não é mais sobre o normativo, né? E aí a gente retoma realmente o que é entender a gestão de uma empresa, auxiliar realmente na contabilidade de uma empresa, não só na normatividade da empresa, né? Então, eu acredito, acho que, salvo engano, a gente já teve essa conversa, inclusive, professora Josmar e professora Alex, salvo engano, tá? Posso ter tido isso com algum outro acadêmico, mas isso é uma retomada do cientista contábil como um todo, de uma forma muito importante e vem muito a calhar quando a gente olha a verdadeira importância das ciências contábeis, que normalmente não é compreendida, tá? Mas tá na hora da gente entender como sociedade mesmo, como empreendedores, a importância de um cientista contábil. Bem, quero agradecer, foi uma experiência riquíssima, né, gente? Uma oportunidade muito boa da gente conhecer a ferramenta, relacionar com alguém que está no mercado, que tem uma história, que tem esse traço de intergeracionalidade e tem a vontade, né, de adotar a tecnologia ao máximo. Então, é uma pessoa muito alinhada com os nossos valores, com a respeito à sociedade, né? E com a preocupação em buscar ter essa atualidade contínua. Também por essa fala, que eu quero agradecer muito, Natália, que demonstra a sua preocupação em zelar pela informação útil e relevante para a tomada de decisão, né? Que é você conhecer bem de perto o perfil dos clientes, né? Pela sua velocidade, você poderia ter muitas outras empresas atendendo e muitos funcionários, porque você tem uma capacidade aí incrível, né? Mas você fez uma escolha de relacionamento com seus clientes, né? Que tem sido revelada a cada fala que você traz, que é o seu posicionamento também sobre a relevância da organização na sua perenidade, né? E que redesenha aí também, para quem está conhecendo, vendo, a forma
de pensar o mercado, né? Como que é o mercado, quais são as parcerias, quais são as ferramentas. E quero agradecer, então, por sua clareza, simpatia, né? Em ter vencido um dia aí de desafios e estar tão disposta a disponibilizar esse tempo aqui conosco. E quero agradecer também ao Kalel, que é um grande parceiro, uma pessoa que sempre contribui muito com as nossas experiências, e dizer aqui que a gente está iniciando um semestre em grande estilo, não é isso, professor Alex? Vamos agora entender, né, o que é um processo de trabalho efetivo, com possibilidades. Kalel tem mais detalhes aí depois, né? Já tem um tempo que está adotado, Natália mostrou aí a possibilidade de integração com o WhatsApp, e a ferramenta do OMIE já está avançando também para a pessoa pedir a informação por um áudio no WhatsApp, não é isso? E já chegar para ele o relatório que ele precisa. Então, são detalhes, não, são mudanças significativas que têm transformado a nossa interação com a tecnologia, né, a cada dia. E que isso seja bem relevante para a gente continuar empreendendo e gerando valor para a nossa sociedade. Muito bom, viu, gente? Muito obrigado aí, parabéns aí, Natália. Obrigado aí, Kalel, pela parceria de sempre. Né? Acho que foi muito enriquecedora aí a mensagem que foi passada aí para os alunos. Perfeito. Em nome Mas da tem OMIE, dúvida aqui ainda, ó. Opa, vamos lá. A Isadora, nome da minha filha. Isadora, quer fazer uma pergunta? Estava sem querer, desculpa. Ah, tá ok. Kalel, fica à vontade. Perfeito. Professor Alex, não tinha te visto aqui primeiramente, boa noite, obrigado pela parceria de tanto tempo. Muito bacana a gente conseguir levar um pouquinho do que a gente está construindo, do que a gente vem fortalecendo, trabalhando junto a contadores, empreendedores, e a importância de encarar mesmo a tecnologia, a IA, como uma frente de auxiliar no desenvolvimento da economia do nosso país. Em nome do OMIE, agradeço a PUC Minas e a Natália e a Diamar Contábil pela parceria e por dividirem o conhecimento conosco hoje. Muito bem, ficamos à disposição para futuros encontros e tenho certeza que vamos ter outras oportunidades para a gente ainda conseguir trazer mais informações, mais detalhes e trazer isso para o dia a dia dos alunos. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos aí. Muito bom. Gente, só lembrem assim que o processo, ele é qualquer atividade que vocês tenham no dia a dia, tá? Qualquer coisa que começa e termina, ele vira processo, né? Pode ser atividade dentro do escritório, pode ser entrar em contato com o cliente, né? Você ter essa regularidade de entender o que o seu cliente precisa, pode ser organizar o seu financeiro, qualquer coisa, ele vira processo, né? Então, quando vocês entrarem aí nessa atividade de elaborar esses processos, tenham isso em mente. Qualquer coisa pode ser processo. E nada é difícil, nada é complicado. Qualquer coisa é processo, qualquer coisa a gente aprende. Ô, Natália, e para você montar toda, né, esses perfis, né, do trabalho aí para cada cliente, que cada funcionário vai fazer, você teve que fazer um trabalho de mapeamento de processo, né, do escritório, né, para você entender todas as áreas e montar a régua de atividade, né? Eu tive, na verdade, que entender 2 clientes, o interno e o externo. Interno e externo, né? Então, eu sentei com cada colaborador para entender o que eles precisavam. E aí, quando eles foram me passando as atividades, eles foram me passando as particularidades dos clientes, né? Então, olha, tal cliente não quer receber pelo WhatsApp, tal cliente quer receber pelo e-mail, né? Esse cliente, ele quer receber os dois, né? E mesmo assim, a gente ainda fez uma mini entrevista com os clientes para entender o que a gente precisaria fazer, né? Porque
a gente precisa, é lógico, né, que eu trago essa ferramenta para que eu consiga ter uma visão do escritório, mas isso não significa que eu preciso deixar o dia a dia deles mais difícil, né? Ele precisa ser uma ferramenta que me traga essa visibilidade, que ajude o meu cliente, né, que é a ponta final do processo, mas que traga aí uma praticidade no dia a dia para eles. Então, a gente teve mesmo que sentar com cada um, entender o que cada um faz, para conseguir alinhar. Mas foi bem tranquilo também. Fazer as interações, né, entre o interno e o externo, né? Quais são as interações com o cliente. E as interações com o cliente tem que ser saudável, né? Senão o cliente não fica satisfeito, né? Verdade. Mas assim, dá certo, assim, sabe? Se é isso que você quer, né? Se é isso que faz você acordar da cama todos os dias e, né, dar o seu melhor, as coisas sempre dão certo. Não tem erro. Com certeza. Eu sei que eu tava com um pouco de receio, viu, gente, no começo. É a primeira vez que eu falo assim para tanta gente, tá? Então, desculpa, tá? Se eu fiquei um pouco travada no começo, eu sei que não deu muito certo. Tirou de letra. Mas realmente foi a primeira vez que eu fiz, assim, fiquei com muito receio, né, de, sei lá, não trazer alguma informação legal para vocês. Mas, gente, é muito legal, assim, a ferramenta é muito bacana mesmo. Ajuda muito a gente no dia a dia. Muito obrigado, Muito Natália. obrigada. Então, nós vamos continuar aqui. Eu vou até parar a gravação, né, Alex? Isso. A gente vai continuar aqui.